mas a gente começa falando de Libertadores da América. Em La Bombonera, o primeiro jogo aí da semifinal da Libertadores, Boca Juniors 0, Palmeiras também 0. Bruno Prado, muito boa tarde para você. A gente já imaginava um jogo truncado e foi o que aconteceu. De poucas chances e mais um 0-0, mais um empate, tanto para o Boca como para o Palmeiras. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vampeta, Mauro, a todos aqui. Não foi realmente um jogo diferente do esperado, era um jogo que eu não esperava muitos gols e não saiu nenhum, e 0-0 era um resultado bem possível para esse Palmeiras e Boca pelo histórico das equipes na competição, né? O Boca até agora no mata-mata jogou 5 jogos, empatou os 5, 4 em 0-0, né? Só teve um empate com gols contra o Nacional do Uruguai, teve um 2-2. E o Palmeiras empatou também 0-0 com o Atlético Mineiro aqui, ganhou lá em Minas, e empatou 0-0 com o Deportivo Pereira aqui, ganhou na Colômbia. Então são dois times que se defendem bem e que estão com dificuldades para criar. O Palmeiras ele não vive um bom momento assim na parte de criação, na parte ofensiva, tanto individualmente, alguns jogadores abaixo do que podem, coletivamente também o Abel procura uma formação melhor, principalmente depois da contusão do Dudu. Então, era esperado um jogo de poucas oportunidades. O Boca até conseguiu chegar com perigo, o Boca teve chance de ganhar o jogo. O Palmeiras tem um ótimo goleiro, tem 2 ótimos zagueiros, isso ajuda bastante. E o jogo aqui também vai ser truncado, vai ser um jogo difícil também. Imagina um jogo aqui com poucos gols. Acho que o resultado, claro, é melhor para o Palmeiras, que volta de La Bombonera com empate, isso nunca é ruim. Você jogar com o Boca lá, voltar com empate para decidir em casa não é ruim. Mas eu espero um jogo também duro aqui, um jogo em que muda um pouquinho. Lá o Boca teve mais a bola, tentou mais porque estava em casa. Aqui vai ser o contrário, o Palmeiras vai ficar mais com a bola, vai estar mais no campo de ataque, mas também vai ter dificuldade para fazer os gols, para finalizar, porque tem sido assim o Palmeiras nos últimos meses, como também é assim o Boca Juniors. O Palmeiras passou mais uma partida em branco, mas também não tomou nenhum gol ainda, né, nesse mata-mata da Libertadores da América. A gente está abrindo o bate-pronto da Jovem Pan desta sexta-feira. Vampeta, muito boa tarde. Análise desse Boca Juniors 0, Palmeiras também 0. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos, né? Talvez na história do Boca, o Boca tem 6 títulos, né, Bruno? 6. Tá buscando o 7º, quem tem mais título é o Independente, né? E talvez, se o Boca chegar a uma final do Maracanã, talvez seja a pior campanha dos 6 títulos do Boca para ser campeão, né? O Bruno falou aí, muitos empates, né? Vai vir agora para São Paulo tentando, né? Pode ganhar, pode levar para o empate. Tem um goleiro lá que pega muito pênalti, o Romero, né? Um goleiro de seleção e tudo. O Palmeiras beirou a derrota, ficou muito mais próximo de perder do que ganhar, mas traz um resultado importante. Um resultado que joga só por ele, uma vitória simples de 1-0 nos seus domínios, na sua casa, o campo sintético, aonde o Palmeiras é acostumado a jogar. O próprio Riquelme falou isso na entrevista que ele deu, né? Só que o Palmeiras, nos últimos 5 jogos, só fez um gol também, né? Tem isso, o Boca não faz, o Palmeiras... Nos últimos 6 jogos, 2 gols. 2 gols, né? Isso. Então, quer dizer assim, ele precisa de um golzinho simples para ir na final do Maracanã. Eu acho que ainda está muito aberto, mas eu gosto de desenhar o cenário, né? Jogar em casa, torcida. Palmeiras aí pode ser o time brasileiro a passar todos os brasileiros, chegar a 4 títulos, né? A maioria tem 3, Flamengo 3, São Paulo 3, Grêmio, né? 3, Santos 3. Então há emoções pro segundo jogo. E esse Boca sabe se defender bem também, né? Pegando por esse recorte mais recente, o momento ofensivo do Palmeiras deixa a desejar, porque são apenas 2 gols marcados nos últimos 6 jogos, 1 gol de falta do Rafael Veiga contra o Vasco e 1 gol chorado do Breno Lopes contra o Goiás. Foram os últimos 2 gols marcados pelo Palmeiras. Em compensação, o sistema defensivo vai muito bem, mas o ataque preocupa o torcedor. 0-0 com poucas chances aí do lado do Palmeiras. Mauro César, muito boa tarde para você. A análise desse empate na Bombonera, Palmeiras 0, Boca Juniors também 0, Mauro. Boa tarde a todos. Foi um jogo mais ou menos dentro daquilo que a gente esperava, né? O Boca, como fez contra o Racing em casa, pressionou muito e novamente não conseguiu marcar, foi bem superior. Teve chance com Cavani, com Fabra, com Barco,
várias oportunidades de cabeça, chutes fora da área, o Everton quase engoliu um frango, fez uma grande defesa nessa jogada do Fabra, teve chance com o Benedetto, que cabeceou torto, né, sozinho, com os pés no chão, a bola veio para ele e cabeceou como se fosse um zagueiro, tinha acabado de entrar, mas foi bem superior o Boca, partida muito fraca do Palmeiras. Me impressiona, inclusive, como em vários setores da mídia isso é minimizado. O Palmeiras jogou muito mal, gente, uma semifinal de Libertadores. Não tem o Dudu. O Dudu não vinha fazendo uma grande temporada, essa é uma constatação. Acho que não é nenhuma opinião, acho que praticamente todo mundo que acompanha os jogos observava isso. O Dudu é um jogador extremamente importante e talentoso, que faz diferença, mas não é só por conta do Dudu, não. O Palmeiras está jogando muito pouco, esses números são assustadores. Se você faz um recorte dos 30 últimos dias, né, do dia do jogo contra o Boca, 30 dias, você tem 5 jogos nesse período, são poucos porque em relação a outros meses, porque teve data FIFA, e nesses 5 jogos só esse gol do Breno Lopes. 3 empates sem gols contra Deportivo Pereira, Corinthians e Boca, uma derrota para o Grêmio de 1-0 e vitória sobre o Goiás por 1-0 com gol lá nos acréscimos, no último lance, aquele gol da polêmica, dos gestos que o Breno fez na direção dos torcedores. Então é um Palmeiras que não tem jogado bem, empatou em casa sem gols nos 2 últimos jogos de Libertadores. Mas já tinha vencido fora, administrou. Bem, não entrou em campo para empatar com o Deportivo Pereira. Ele teve o jogador expulso até, né? Não entrou em campo para empatar com o Atlético Mineiro. Até porque, se toma um gol do Galo, ia para os pênaltis. É que o Atlético também mal atacou, mas não era esse o objetivo. Na verdade, o Palmeiras não conseguiu se impor nessas partidas. E isso acho que é muito preocupante do ponto de vista palmeirense para o próximo jogo, porque o Boca acho que não ganhou o jogo, mas ganhou confiança. Porque percebeu que consegue ser impositivo, consegue criar situações. Acho que o Cavani fez um bom jogo, embora nas finalizações tenha sido infeliz. Gerou muito jogo, participou das jogadas, se movimentou. O Barco a gente já conhece, o jogador que ele começou na lateral esquerda, né? Muito novinho, já jogava no time principal, hoje atua mais à frente. Não se prende só ao lado esquerdo do campo, ele circula por outros setores, cria muita situação, chuta, lança, passa, dribla, encontra sempre soluções para sair da marcação. É uma joia do Boca esse menino, 19 anos, joga no profissional já desde 16 anos de idade, então já tem uma certa rodagem até. Então eu via o Palmeiras como o único favorito nesses 2 confrontos lá atrás, quando ele se definiu. Esse último mês me faz ter uma grande dúvida com relação a esse favoritismo, porque é um mês de um futebol muito pobre do Palmeiras e ontem a atuação foi muito fraca. O que eu mais ouvi em transmissão, pós-jogo, rede social, salvo algumas exceções, não, foi bom para o Palmeiras que não perdeu. Gente, qual a nossa ótica de análise? É saber o que é bom para o Palmeiras ou se o jogo foi bom ou ruim, se a atuação foi boa? Peraí, então somos aqui, a TV Palmeiras agora. Foi bom para o Palmeiras. Isso aí vale para aquele youtuber palmeirense, aquele torcedor. Aí tudo bem. O cara vai, não, foi bom para a gente aqui, porque nós escapamos de uma derrota, o time não jogou bem e tal. Agora, uma análise minimamente jornalística, ela tem que partir do princípio de que o time fez ou não fez uma boa atuação. O Palmeiras não jogou bola. Vai confiar nessa volta, no mando de campo, no apoio do torcedor, no seu gramado, que já foi tema ontem, como falou aqui o Vampeta, o Romero criticou duramente o gramado sintético, ainda falou que o gramado tem que ser híbrido ou natural. Gramado de sintético é para hóquei, ainda falou assim. O hóquei, para quem não sabe, é muito popular na Argentina, especialmente o time feminino, Las Leonas, né, que disputam aí títulos internacionais e tal. Então teve essa provocação, digamos assim, bem direta do Romero, que é um goleiro experiente, jogou em vários clubes europeus, inclusive no Manchester United e na seleção da Argentina. E que pegou 10 de 19 pênaltis, né? Desde que voltou para a Argentina para jogar pelo Boca. Ele que, quando surgiu no Racing lá atrás. Então acho que é uma semifinal muito aberta. E o único ponto positivo para o Palmeiras, de fato, é o mando de campo, se ele conseguir fazer prevalecer. Porque o jogo em si, e eventualmente o campo, se pesar ou não, já que isso foi pauta ontem do próprio goleiro do time argentino. Mas eu achei a atuação muito pobre. O Palmeiras não criou, não teve articulação de jogadas, muita bola longa, muita bola esticada. O Rony fora do jogo. O Arthur, uma nulidade hoje. E aquele lance no começo que ele não fez o gol, achou até que estava impedido, me pareceu impedido, como o Merentiel também naquela bola que passou no chute que veio da esquerda e que ele fica a dúvida se ele tocou ou não tocou na bola, ela passa rente à trave do Everton. Para mim ali também, o Merentiel estava em situação ilegal. Mas criou muito pouco. O próprio Rafael Veiga teve ali 2 chances de finalizar, não finalizou bem, finalizou longe do gol, não era a condição mais adequada, mas não acertou bons chutes, quer dizer, até se lamentou bastante porque não foi feliz. Um time muito espalhado, sem construção de jogada, e muito bem o goleiro, como sempre, exceto aquele lance em que ele quase engoliu um frango, né? O Everton é muito seguro, a defesa naquela bola do Fabra foi fundamental. E os zagueiros, né? Os zagueiros que, como de hábito, fora o Marcos Rocha, que foi um terceiro zagueiro, mas que falhou nessa jogada, deixou passar
e quase foi o gol do Boca ali, foi um erro ali que comprometeu a atuação do Marcos Rocha. E aí fica aquela questão, né? O Endrick entra faltando 1 minuto ou 2, quer dizer, vai resolver alguma coisa? Aí você jogar muito com aleatório, com a sorte. Muito mal o Palmeiras ontem, a atuação mais fraca dos 4 que jogaram quarta e quinta-feira foi destacadamente pior, né? O Fluminense teve virtudes que o Inter também apresentou e eu acho que o Boca também. O problema do Boca é a incompatibilidade com o gol, o time que não faz gol, né? E agora você pega os 2 times, agora são os 2, né? O Boca é pior que o Palmeiras nesse aspecto. Você pega 9 jogos de mata-mata nessa Libertadores envolvendo Boca, Palmeiras, um dos 2 ou os 2 se enfrentando. 9 jogos, 7 empates, 6 por 0-0. É impressionante isso. 7 empates, 6 por 0-0 com esses 2 times em campo em 9 partidas. As únicas partidas que tiveram gol foram Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4, Deportivo Pereira 0, lá na Colômbia, e Boca 2, Nacional 2, que foi um jogo que o Nacional abriu o placar na Bomboneira, o Boca virou, o Nacional buscou um empate nos pênaltis, o time argentino conseguiu avançar. O resto é tudo 0-0. 0-0 Atlético contra o Palmeiras, Palmeiras contra o Atlético São Paulo, Palmeiras e Deportivo Pereira, Nacional e Boca, Racing e Boca, Boca e Racing, e agora esse jogo também entre Palmeiras e Boca terminando sem gols. Ô Bruno, isso que o Mauro citou, o lado direito do ataque do Palmeiras não está funcionando. Naquela dobradinha, Marcos Rocha, Mike, com o Arthur deslocado para o setor esquerdo. O Arthur também muito apagado nos últimos jogos. Aliás, nas últimas 10 partidas, o Arthur não tem nenhuma participação para gol nesse time do Palmeiras. E o lado direito o torcedor está cobrando, porque só funcionou naquele jogo contra o Deportivo Pereira, naqueles 4-0. Foi a primeira vez que o Abel Ferreira colocou em campo os 2, né? O Mike como se fosse ali um extremo ponta e o Rocha mais recuado no setor defensivo. Ali 4-0 contra o Deportivo Pereira tal. Depois dali não funcionou mais, Bruno Prado. No geral, né? Não está funcionando, né? O Palmeiras ofensivamente está muito mal, os números mostram isso. Uma coisa que eu discordo é que quando tem uma mudança de um jogador de posição, e não é a primeira vez que o Mike joga mais avançado, fica aquela coisa, né? Ele está sendo improvisado, assim como se fosse uma coisa absurda, um lateral que apoia bem jogar um pouco mais à frente. Isso aí não tem problema. A questão é mais coletiva mesmo. O Palmeiras não está conseguindo jogar bem coletivamente quando precisa atacar o seu adversário. Por isso que o confronto é muito aberto. Pode ser um 0-0 aqui. Seria até um resultado bem esperado. Um 0-0 aqui, um 1-0. Eu não imagino um jogo com mais de um gol aqui. Acho que é um jogo para sair um gol ou nenhum. É um jogo muito igual, assim, nesse sentido, de 2 times que defendem bem e que têm dificuldade para criar. Então, é uma coisa mais coletiva. A opção que o Abel teria são os garotos, e aí parece que ele não confia nos garotos para colocar para jogar, assim, de iniciar, de dar uma sequência. Agora eu vou dar uma sequência para o Luiz Guilherme ou para o Endrick e deixar para ver o que vai acontecer. Ele, por algum motivo, parece que não confia. Eu acho que ele poderia testar um dos garotos nessa equipe. E não só nessa questão do Mike, mas o Arthur está mal também. Independente do lado, que ontem até o Arthur não jogou na esquerda. O Arthur, ontem o Abel mudou um pouquinho o sistema, ele deixou o Marcos Rocha mais como um terceiro zagueiro, o Mike na ala direita, o Piquerez na ala esquerda, então o lado do campo ficou com o Mike e com o Piquerez, né, cada um de um lado, e o Arthur jogou mais por dentro, jogou até partindo da direita para dentro, e o Rony, uma dupla de ataque, e o Rony da esquerda para dentro. Então o Arthur, de novo, não jogou bem, mesmo não atuando na ponta esquerda, não é por causa disso que o Arthur teve uma queda de produção. Então, eu acho que daria para colocar um dos garotos, mas por algum motivo o Abel não tem essa confiança de lançar Luiz Guilherme de titular ou Endrick de titular num jogo como esse. E nem como uma opção para a segunda etapa, né? Porque ele coloca o Endrick faltando basicamente 1 minuto para o jogo terminar, coloca também o Breno Lopes. Eu acho que a única justificativa para ter colocado o Endrick e o Breno faltando 1 minuto é porque o Boca estava naquela pressão. Para parar o jogo mesmo. Para parar o jogo, para ganhar um tempinho ali a mais, enfim. E até sobre isso, o Abel Ferreira ele foi questionado pelos jornalistas sobre esse momento ofensivo do Palmeiras que não é bom, sobre as opções do banco de reservas, e o Abel chegou a pedir ajuda dos jornalistas, né? Quem que eu posso colocar? Quais são as opções? Vamos conferir o que disse o Abel Ferreira aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Boa noite, Abel. Paulo Massini. Uma das marcas do seu trabalho, de todo o elenco, é o time equilibrado. E um time equilibrado faz as funções do jogo bem feitas numa média boa.
o jogo hoje mostrou um lado esquerdo bem distante do resto do jogo, principalmente na fase ofensiva. Você tem uma semana para ajustar isso. É difícil, eu sei. Pode ser que falar com o departamento médico aí, se o Dudu estiver pronto para a semana, pode ser que ele jogue. Então, mas dentro das opções que você tem, é possível pensar em alguma outra coisa? Qual? Você sabe qual pode dar ali? Pode me ajudar? Eu posso tentar, se então você ajude-me lá. Ajude. Talvez jogar nesse modelo, com dois homens, o Rony e o Hendrick. Para ter E quem é que joga na esquerda? Então, aí teria uma adaptação. Seria o Rony mais pela esquerda. Eu senti também o Veiga um pouquinho longe do ataque, do meia, das jogadas de ataque. Foi isso que eu vi. Essas são as dúvidas que eu tenho. Eu queria saber. Eu também tenho muitas dúvidas, mas a minha função é escolher e olhar para o elenco que eu tenho, acreditar no elenco que eu tenho. Desde que eu cheguei ao Palmeiras, o que eu faço é dar o meu melhor, juntamente com os meus jogadores, arranjar as soluções quando temos jogadores lesionados, potenciar moleques. Hoje é isso que vocês têm que valorizar. Hoje jogou aqui em casa do Boca o Luís Guilherme, entrou o Fabinho, e nós para estes jogos precisamos de jogadores pesados, jogadores com experiência. Vejam a média de idades das equipas que jogaram estas duas semifinais. E volto a dizer, tudo o que eu faço e todas as minhas escolhas é olhar para o plantel que temos e escolher os melhores para jogar, dos recursos que eu tenho neste momento disponível. O que nós fazemos é utilizar os melhores jogadores para jogar. Entendo, podia jogar o Kevin, estava à espera que me dissesse para jogar o Kevin, mas o Rony não é ponta, né? Podia ser o Breno, pode jogar o Breno ali também. Mas eu acredito nestes jogadores, como lhe disse. Gostava de ter mais opções, mas os moleques que temos no banco, estes jogos também os ajudam a crescer, e tenho a certeza absoluta, se nós precisarmos de irreverência, nós vamos voltar a fazer o que já fizemos e ser competitivos como fomos hoje aqui. E agora, como te disse, é usar a vantagem que temos de jogar em casa perante o nosso público para passar à final. É isso que nós queremos. Tá aí o Abel Ferreira pedindo opções e olhando para o banco de reservas do Palmeiras, ó. Luan, 30 anos, Vanderlan, 21, Hendrick, 17, Flaco Lopes, 22, Breno Lopes, 27, Richard Rios, 23 anos, Jailson, 28 anos, Luís Guilherme, 17 anos, Kevin, 20 anos, John, 21 anos e Fabinho também com 21 anos. A média de idade do banco do Palmeiras é de 22,4 anos e o Abel aí pedindo, né, opções para o ataque do Palmeiras. Eu acho que o Mauro César citou o Barco, eu acho que foi o melhor em campo da partida de ontem. Aparece no sistema defensivo para começar a jogada, aparece no ataque, bate escanteio, bate falta, joga centralizado, joga pelos lados do campo, jogador muito versátil, já vem sendo especulado aí na Europa, alguns clubes interessados, porque é uma joia. Tem 19 anos de idade e jogou super bem. Para mim foi o craque ontem do jogo, foi o melhor em campo do time do Boca Juniors. E o Abel Ferreira, ele até fala assim, né, no começo da fala: a minha função é escolher e acreditar no elenco que eu tenho. Mas será que ele acredita no elenco colocando o Hendrick faltando 1 minuto para terminar? E muitas vezes, a gente pode puxar aí os jogos mais recentes do Palmeiras, o Abel colocando os garotos faltando 5 minutos, ou até menos do que isso, né, em muitos dos jogos. Teve até jogo que ele deixou de fazer algumas alterações também, que ele segurou ali 2, 3 alterações. Bruno Prado, falando sobre o Abel Ferreira, ficou irritado na entrevista coletiva e pediu opções para esse time do Palmeiras. Bruno Prado. Ele estava irritado porque o time dele não jogou bem. E aí ele vai ainda pilhado na entrevista, de cabeça quente, e é o jeito dele. Ele responde assim algumas vezes sobre as opções dele. Acho que aí tem que ter uma harmonia entre o elenco e o que ele pensa. Eu não acho ruim a estratégia do Palmeiras de mercado. Acho que o Palmeiras, sim, mais 1 ou 2 reforços poderia ter contratado. Mas eu não acho ruim essa estratégia de não contratar tanto, apostar na base. Os times brasileiros são mais vendedores do que compradores, apesar do Palmeiras ter uma boa condição financeira, melhor do que a maioria daqui. E o Palmeiras tem uma boa base. Então eu não acho ruim que o banco seja formado por muitos garotos. Mas se a ideia é ter um banco com muitos garotos, acho que isso tem que ser uma coisa conjunta. O
o treinador ele concordou com isso ou não. Isso a gente não sabe. Que se ele concordou, ele estaria disposto a usar os garotos até com mais frequência. Então a gente não sabe como foi essa questão. O elenco curto é uma opção só da diretoria ou também do treinador? Porque o Abel algumas vezes falou que ele gosta de ter um elenco mais curto. Ele falou sobre isso algumas vezes, que ele gosta de trabalhar com poucos atletas, né? Ele já falou, e não acho ruim realmente. Eu também, apesar do nosso calendário ser muito pesado, é um calendário mais pesado do que outros times, times europeus que trabalham com elencos mais ou menos do tamanho desse do Palmeiras. Temos mais jogos aqui, isso é um fato. Mas se a ideia é trabalhar, ter como opção os garotos, e se ele concordou com isso, ele poderia usar mais os garotos. Aí, se ele não concordou, aí houve uma falta de harmonia aí na ideia da direção e na ideia dele. Eu acho que o Endrick e o Luiz Guilherme são jogadores que dá para usar mais. Assim, no mercado sul-americano, usar a base, mesmo para times que têm mais dinheiro, é uma coisa que você vai ter que fazer em algum momento. O mercado sul-americano é vendedor. Eu falo bastante de São Paulo, é um time que tem menos dinheiro que o Palmeiras. Mas o São Paulo que manteve o time vivo foi a base. A metade desse time que ganhou a Copa do Brasil é da base. São jogadores novos. Eu acho quase 5 ou 6 jogadores da base, né? Sim. Se você pegar Liberaldo, né? Liberaldo, Pablo Maia, o Wellington era reserva, mas Nestor, o Diego Costa jogou a final. Pegar o próprio Lucas, que é de volta, foi oriundo da base, né? Então eu acho que o Palmeiras tem bons garotos ali. Aí eu não sei o porquê que o Abel não tem essa confiança de botar, por exemplo, de titular um deles num jogo como esse. Isso aí eu nunca ouvi, assim, dele. Por que esses garotos ele coloca pouco, não coloca muito? E eu acho que ele tem bons jogadores jovens ali, sim. E os jogadores saindo cada vez mais cedo. Então, se você não aproveita... exatamente. Se você não aproveita no time profissional, com essa idade, 17, 18... dificilmente hoje uma grande revelação fica até os 20 anos no futebol brasileiro. E também não vamos esquecer, né, que a presidenta, ela dá entrevista aí e ela é muito fechada com a comissão técnica dela, né? Não é ela que escolhe os jogadores. O Palmeiras tem jogadores de 10 milhões de dólares no banco. E aí foi aprovado. E outro, o próprio Merentiel, que hoje está no Boca, veio com o aval do Abel, da comissão técnica, do scout. Né? Alguns reforços que chegaram, não foi assim, o presidente do clube falou, toma aí, Abel, Pedro, João, não, é tudo com aprovação da comissão técnica, né? Richard Rios, Merentiel, que hoje não faz mais parte, você tem o próprio Arthur, que foi contratado, né? O Flaco Lopes, que ele está em torno de 10 milhões. É isso. Arthur. É isso. Né? Ô Mauro, durante toda a coletiva, o Abel Ferreira falou que ele faz o melhor com aquilo que ele tem. Não chegou a verbalizar a sua insatisfação, mas deixou nas entrelinhas aí durante toda a coletiva de que precisa de opções mais experientes no banco de reservas. O Palmeiras hoje realmente não tem muitas alternativas para esse período aí de dificuldade ofensiva? Você que acompanha o dia a dia do Palmeiras poderia me responder uma pergunta. É verdade, é fato que o Abel Ferreira gosta de trabalhar só com um elenco curtinho? É verdade. Ou isso é uma lenda? É um fato. É um fato. Então não tem do que reclamar. Ele falou em coletiva já. É um fato. Não? É uma opção. Eu entendo que na Europa isso é mais factível, porque você tem, por exemplo, essa semana o Newcastle eliminou o Manchester City na Copa da Liga. O Guardiola não gostou, ninguém gosta de perder, mas não deve ter perdido o sono. É o torneio menos importante, é o torneio que ele ano passado não venceu, o único que ele não venceu, quem venceu foi o Manchester United, e ele vai ganhar umas semanas aí livres. Então tem uma compensação. Pôs um time com reservas, tipo, isso aqui não é minha prioridade. Se eu perder, paciência, eu tenho outras metas mais importantes para tentar repetir conseguir uma tríplice coroa, por exemplo, que seria um feito para lá de inédito e quase impossível de se repetir, né? Mas 2 anos seguidos. E certamente o cara deve pensar nisso. Ele trabalha também com essa mentalidade, do elenco mais enxuto e tudo mais. Mas são menos jogos, as viagens pela Europa não são como aqui na América do Sul. Dentro do Brasil mesmo, você tem viagens muito longas, é uma outra realidade. Aqui nós temos a altitude, alguns jogos eventuais, coisa que os europeus não têm que conviver com isso. As mudanças de temperatura, até que mesmo, em São Paulo há poucos dias, domingo, 35, 37 graus. Ontem, 14, 15. Ontem foi quinta-feira. Então, tem uma série de loucuras que acontecem aqui. Climáticas, questões geográficas e tudo mais. Então, é uma escolha perigosa. Eu sempre disse isso desde o começo do ano. O Palmeiras pode até ganhar a Libertadores, evidentemente,
Mas é óbvio que, independentemente do resultado final da temporada, houve uma queda na qualidade do jogo. Ninguém perde dois titulares campeões brasileiros, Danilo, que foi até para a seleção, e o Scarpa, principal jogador da edição passada da Série A, impunemente. Contrataram o quê? Um jogador de outra posição que é o Arthur, que é para preencher uma carência de um outro setor do time. Então, Richard Rios, não. Fala sério, né? Você perde esses dois e me traz o Richard Rios. É para compor elenco. É um reserva, não é um jogador que vai chegar, tanto que não é titular, entrou ontem no final e tal. Então o Palmeiras ele fez uma escolha perigosa, eu acho. Arriscada. Poderia ter ido ao mercado. Dinheiro deve ter, porque vendeu o Endrick, vendeu o Danilo, vendeu outros jogadores jovens também, então fez caixa. Eu imagino que o clube tenha condições de fazer contratações, mas se fez essa escolha por um elenco enxuto, é o preço que paga. Ainda pode ser campeão, evidentemente, mas é nítida assim, a queda de rendimento da equipe. Mas tem o Veiga, né? Só o Scarpa tem o Veiga. Você tinha o Scarpa e o Veiga. Essa é a grande diferença. Você tem o Scarpa e o Veiga. Mas você perdeu o Scarpa, cara. Então, quem está no lugar dele? Qual o jogador desse calibre que o Palmeiras buscou? A priori, ninguém. Então, acho que tem um planejamento, não vou dizer que é errado, é um planejamento mais arriscado que está mostrando aí o resultado. Mas, ainda assim, pode ser campeão. Mas se for campeão, nitidamente jogando bem menos do que o time jogou, por exemplo, no ano passado.